Olá, colegas, trabalhadoras e trabalhadores do Judiciário Federal, do Ministério Público da União. Estivemos essa semana aqui no plantão da FENAJUF. Foi uma semana de muitos acontecimentos, em especial no Congresso Nacional. Acompanhamos a apresentação de 3 PECs no Senado, que tratam basicamente do desmonte dos serviços públicos. Uma das PECs foi tratada como PEC emergencial e lida com medidas a serem adotadas por um período de 2 anos, que incluem, entre outros ataques ao serviço público, a redução de jornada com a redução proporcional de salários. Alteram a Constituição para permitir, basicamente, acabar com a irredutibilidade salarial. Entre outros ataques também dessa PEC, estão previstas restrições à realização de concursos, vedação da progressão de carreiras durante esse período de vigência da PEC emergencial. Então, na verdade, é uma série de restrições aos direitos dos servidores públicos que, na verdade, se configuram como um ataque ao serviço público como um todo. Além disso, foi apresentada também uma PEC, que é a PEC dos fundos públicos, que propõe a extinção de diversos fundos públicos, entre eles o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que inclusive garante os recursos do seguro-desemprego. Então é mais um ataque aos trabalhadores, e o governo fala que o objetivo da extinção desses fundos é a utilização dos recursos desses fundos para pagamento da dívida pública. Então vai transformar recursos que deveriam ser voltados à sociedade, que foram contribuídos especificamente com fins de promover desenvolvimento em determinados setores, e que agora vão ser integralmente direcionados para o sistema de dívida pública aqui do Brasil. Também foi apresentada uma terceira PEC, que foi chamada de PEC do Pacto Federativo. Ela lida com a distribuição de recursos entre os entes federativos, Ela propõe uma nova distribuição, desvinculação de certos limites que hoje têm que ser aplicados em relação à saúde e à educação, e, entre outras medidas, propõe a extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, primeiramente, a gente gostaria só de pontuar algumas questões aos trabalhadores aí do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, no sentido de que alguns dos elementos dessas PECs foram analisados, inclusive na reunião da Frente do Serviço Público, da qual nós participamos essa semana, que se tratam de elementos que são apresentados como uma espécie de cortina de fumaça. O governo coloca lá como uma espécie de gordura para depois não passar e estabelecer uma narrativa de que foram feitas concessões. Então, por exemplo, essa questão da extinção dos municípios, ela tem todo jeito de ser um desses elementos, porque extinguir municípios é uma medida bastante radical, que mexe profundamente com a estrutura dos entes federativos hoje. E um outro elemento que também foi bastante discutido, a restrição a servidores que tenham filiação partidária, que não poderiam adquirir estabilidade. Essa também tem jeito de ser uma das coisas que são colocadas como uma coisa absurda para fazer as pessoas ficarem discutindo e lá na frente retirar, inclusive com o possível efeito de fazer com que as pessoas passem a discutir isso e não os verdadeiros problemas que estão embutidos nessa PEC. Esse conjunto de PECs, essas 3 que já foram apresentadas, e ainda mais a PEC da reforma administrativa, que deve ser apresentada na Câmara na semana que vem, elas se constituem no maior ataque aos serviços públicos em toda a história do Brasil. Então a gente precisa ter bastante clareza em relação a isso. Vai ser necessária uma grande mobilização ampla, a gente vai precisar dialogar com os setores da sociedade, mostrar que, na verdade, quando se vem com esse discurso
de retirada de privilégios dos servidores públicos. Na verdade, o que está se promovendo é um desmonte dos serviços públicos. São recursos que, na quase sua totalidade, por meio de outros projetos e também do próprio conteúdo dessas PECs, buscam redirecionar recursos públicos para a manutenção, para mais uma sobrevida do sistema de dívida pública brasileiro. Então a gente precisa ter clareza dessa ameaça, vai ser necessário um período de grande mobilização, uma mobilização articulada em conjunto com outras carreiras do setor público e com outros setores da sociedade. Na verdade, essa é uma luta de toda a classe trabalhadora e que a gente vai precisar fazer um enfrentamento muito grande, porque o tamanho da ameaça, o tamanho do estrago que esse conjunto de PECs propostas pelo governo tem o potencial de promover para a sociedade com efeitos duradouros e absurdamente prejudiciais na medida em que promovem um completo desmonte do serviço público, esses efeitos eles são muito devastadores. Então a gente vai precisar fazer uma organização de uma ampla resistência nas nossas bases. Os sindicatos vão precisar dialogar com os seus servidores, realizar assembleias, para que a gente possa começar a organizar a necessária mobilização que nós vamos precisar para enfrentar esses grandes ataques que o governo agora tenta promover por meio dessas PECs. A gente também acompanhou algumas atividades, a gente viu também a PEC paralela ser aprovada na CCJ e já vai a plenário. Essa PEC paralela, ela está contemplando basicamente a questão dos estados e municípios, a inclusão deles na reforma da Previdência, pavimenta o caminho para que os estados e municípios possam aderir com muita facilidade à reforma da Previdência, em especial dos regimes próprios, que foi já promovida pela União, então estender isso para os estados e municípios. Essa PEC paralela ela também trata das hipóteses de aposentadoria especial para carreiras de segurança pública estaduais e municipais, inclusive abrangendo guardas civis, abrangendo as diversas carreiras ligadas à segurança pública, inclusive estabelecendo a possibilidade de regras específicas para as carreiras de polícias militares dos estados. E por fim, a gente também viu a aprovação de um projeto que trata do porte de armas, uma pauta dos segmentos dos oficiais de justiça e dos agentes de segurança, porém nenhuma carreira foi contemplada nesse projeto que foi aprovado. Então, a discussão das carreiras em relação à questão do porte de arma ficou por acordo para um próximo projeto de lei. Então esse é um assunto que vai seguir sendo acompanhado aí pela federação. Então, em essência, foram esses os pontos que aconteceram aqui durante essa semana. A gente também está nos preparativos aí para um encontro nacional de comunicação, que vai acontecer agora no final de semana, nos dias 9 e 10 de novembro, e também estão sendo já feitos os preparativos para o Encontro Nacional de Mulheres, que vai acontecer no dia 30 de novembro, também realizado pela FENAJUF. Então, a gente segue aqui acompanhando todas as pautas de interesse da categoria, enfatizamos a importância da construção de uma mobilização que vai ser necessária, ela precisa ser ampla e ela precisa ser articulada com outros setores da sociedade, com outras carreiras, com trabalhadores da iniciativa privada, mas para a gente enfrentar esse conjunto de medidas que o governo tenta agora levar a cabo com esse conjunto de PECs que já foram apresentadas e a PEC da reforma administrativa, que de reforma na verdade não tem nada, é um desmonte das estruturas administrativas do Estado e que está sendo gestada e que tem a intenção de ser apresentada na Câmara na semana que vem.
vamos precisar de muita mobilização e vamos fazer a luta necessária para enfrentar todos esses ataques que estão sendo realizados ao serviço público pelo governo federal.